Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 32, onde vamos estudar, olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é aquele que fala bem-aventurados os aflitos, tá? E vamos estudar os itens 14 e 15, que fala sobre o suicídio e a loucura. Tá legal? Bom, a nossa página na internet você já pode ver aí, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando nesse site, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo estudo. Esse estudo tem esse vídeo, tá? Tem o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Tem o texto do Evangelho. Tem o texto da página de preparo, que hoje, ó, é do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tem o significado das palavras mais difíceis. Então, algumas pessoas até ficam com dúvidas, né? Pode também mandar sua dúvida para onde? Nosso WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Olha aí, ó. 21 99 247 5631. Eu vou repetir. 21 99 247 5631. Então, até recentemente teve uma pessoa que fez a pergunta, falou: Sérgio, mas eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho a Bíblia católica, eu posso fazer o Evangelho no lar com a Bíblia? Olha, poder pode, mas não deve. Por quê? Porque nós encontramos na Bíblia situações de aspecto cultural e situações de aspecto moral, tá? E no Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes ele pega um capítulo e junta o que consta em Lucas, em Mateus, em Marcos, aquele mesmo assunto, aquele mesmo tópico, ele coloca tudo num único capítulo para poder acrescentar esse conteúdo e trabalha o aspecto moral, que é o mais importante, tá? Ah, mas eu não tenho, como é que eu faço? Entra no nosso site, você vai encontrar, você não precisa nem comprar o Evangelho. No nosso site tem todo o Evangelho, tá? Embora este seja o número 32, nós já gravamos 225 vídeos do Evangelho inteiro, estamos fazendo de novo. Então não tem erro, não tem por que deixar de fazer, ok? Então tem isso. O nosso WhatsApp eu já dei, falta o e-mail. Olha aqui o e-mail, amorperdoefé@gmail.com. Você pode mandar também, às vezes demora um pouquinho mais. Se eu não responder, acredite, é porque não chegou, é porque eu não visualizei. Manda de novo que a gente vai responder, tá legal? 100% das mensagens que são enviadas são respondidas, ok? Bom, para quem curte o Facebook, então você pode visualizar aí também, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto. Coloca lá, clica no curtir, clica no compartilhar, seja aí um instrumento de ajuda, de auxílio, aí eu estou próximo, né? Então, você pode fazer isso aí também. E a gente informa que esse estudo que nós fazemos, ele vai ao ar também na Rádio Espiritismo, toda sexta-feira às 9 da noite, e tem diversos horários de reprise. Na quinta-feira, 1h da tarde, eu sei que tem vários horários lá de reprise. Então você pode nos acompanhar na Rádio Espiritismo. Olha aqui o link, ó, www.radioespiritismo.com.br. Tá legal? Então, não tem por que deixar de fazer o Evangelho no Lar. E você que está ouvindo aí agora, de repente pela rádio ou acompanhando aí o estudo, pega a água lá, prepara um copo de água, um vasilhame. Daqui a pouco nós vamos fazer a fluidificação da água neste Evangelho no Lar. Volto a falar, uma pergunta que muita gente faz: mas Sérgio, este Evangelho, esse programa é gravado, por que eu vou fazer a fluidificação da água? Porque você está ao vivo. A tua água aí que está na tua frente está ao vivo, você pode fazer, tá bom?
vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda e todos aqueles encarnados e desencarnados que se fazem presentes aqui neste momento. Muito obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento. Agradecemos desde já aos anjos guardiães que estão aqui harmonizando, limpando, higienizando o ambiente no qual nos encontramos e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, vamos para a página de preparo, que é do livro Fonte Viva. O autor é o Espírito Emmanuel e quem psicografou foi o Chico Xavier. O que consta nessa página de preparo? É o capítulo 169, 169, Busquemos a Eternidade. Então ele começa com uma citação de Paulo, que foi anotado em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Uma hora ele vai se renovar. O exterior se corrompe, mas vai chegar a hora da verdade e, por uma questão de causa e efeito, aquela parte interior vai acabar se renovando, vai acabar percebendo. Falando no popular, vai cair a ficha, tá? E aí o que o Emmanuel fala sobre isso? Ele fala assim, ó: não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Equipamento físico é o que? É o nosso corpo, tá? Não vai pensar que é ginástica, bicicleta, esteira, aquelas coisas ergométricas, esses ergo não sei o que lá. Não. Equipamento físico é o nosso corpo físico, nosso corpo material. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. O tempo vai passando, a gente na infância se vê totalmente forte, com grande vitalidade, uma energia extraordinária, né? E o tempo vai passando, a gente já vai começando a ficar um pouquinho mais devagar, né? Começa o sedentarismo também, volta e meia acaba ajudando, a má alimentação e tudo aí, e a gente fica meio abatido, né? Ele coloca: não te deixes abater. Não pode. Busquemos a eternidade. Lembrar que nós somos espíritos eternos, nós estamos com esta vestimenta, com este corpo físico. O corpo físico é no estar, um dia não estará. Agora, o nosso espírito, ele é eterno, ele não está, ele é para sempre, ok? Então ele coloca moléstias, né? O que são moléstias? São doenças ou alguns desgostos, né? Não atingem a alma quando não se filiam, não se unem aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. E juventude não é um estado da carne, é algo transitório, é algo passageiro. Veja, viver segundo a luz da imortalidade. Nós somos espíritos eternos. É preciso ter cada vez mais consciência disso. Eu volto a falar, quem acompanha nossos estudos já ouviu a gente falar isso em vários estudos. Nós somos reencarnacionistas. Acreditamos na reencarnação. Mais do que acreditar, nós já provamos a reencarnação cientificamente.
Procura no YouTube lá uma palestra, provas científicas da reencarnação. Bota lá, Sérgio W. Soares. A gente prova ali tudo pela ciência. Não tem, em nenhum momento se fala em religião ali. Tudo prova científica. Então temos a prova, mais do que a consciência da reencarnação, temos a prova da reencarnação. Agora, nas nossas atitudes do dia a dia, geralmente não pensamos, nem sentimos e nem agimos como reencarnacionistas. Eu quero o resultado hoje. Na verdade eu queria ontem, eu quero hoje, amanhã no mais tardar. E a gente não pensa que, às vezes, pode levar uma encarnação inteira, ou 2, ou 3, ou 4 encarnações inteiras para se atingir um determinado objetivo. Então veja, ele coloca, quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade, a gente compreender isso. Quando a pessoa compreende isso, o estado da velhice, as suas limitações, aquela pessoa vai compreender que é algo apenas passageiro, transitório. E vai trabalhar com resignação, com tranquilidade. Olha aquilo que ele coloca mais. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Tem gente que é novinha, né? E que só fala em desgraça, só fala... Parece aquele desenho animado de antigamente, que tinha o leão e uma hiena. Aquela hiena, ao invés de rir, a hiena só chorava, só reclamava. O leão estava todo animado, ele falava, bom dia, tudo legal? Aí a hiena falava assim, ó dia, ó azar, ó ano, ó que desgraça. A hiena só fazia reclamar. Era um desenho animado aí bem de antigamente, bota antigamente nisso, tá? E ele fala que tem pessoas novas, há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Então, a pessoa que age, que pensa, que sente assim, ela está sendo a maior sabotadora da sua própria vida. Ah, mas Sérgio, será que essa pessoa está obsediada? Não. Ela é o seu próprio obsessor. Não precisa de um obsessor para aquela pessoa, ela mesma está se obsediando. Percebe aí? É um cuidado, é muito importante a gente compreender isso, porque nós temos uma tendência a colocar tudo culpa do obsessor. Meu Deus do céu, a gente é vítima, a gente é tudo coitadinho e o obsessor malvado é que vem atazanar a vida da gente. Não é bem assim não. Sérgio, não é bem assim, eu vou te dar um clique, hein? Eu vou ali clicar você, hein? Ouça, mas é isso mesmo. A gente tem dificuldade em assimilar esse processo, porque é uma delícia ser vítima. Quando a gente é vítima, todo mundo fica com peninha da gente, fazem campanha para ajudar, todo mundo é paparicado, dão sopinha pra gente na cama, aquela coisa toda. Sem perceber que muitas vezes isso é um mal, porque faz aquela pessoa querer se posicionar como vítima e não como protagonista da sua vida. Ela pode reagir, ela pode mudar, ela tem capacidade, ela pode virar esse jogo. Lembra da frase que Jesus falou? Sois deuses. Tudo aquilo que faço também podereis fazer. Mas a gente quer se posicionar como vítima. Isso faz com que a pessoa se atrase durante anos e às vezes durante vidas. Então, há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Às vezes, uma dor, uma dificuldade, uma doença,
ela faz com que aquela pessoa coloque um pezinho no freio. Ajuda ela a perceber os exageros que ela vem cometendo durante toda a sua vida, durante toda a sua existência. Então isso ajuda a pessoa a cair a ficha, apesar de ser uma dor inenarrável, né? Não tem como a gente esclarecer, falar sobre isso. É uma dor fortíssima, mas às vezes é aquele freio. Sabe um carro que está a 150 por hora e o motorista, para evitar um acidente, ele tem que pisar fundo no freio? Todo mundo que está naquele carro vai pular, vai cair, vai tropeçar, vai tomar um susto, alguns podem se machucar, mas antes isso do que acabar acontecendo um acidente. Então ele pisou no freio com toda a força. Às vezes nós temos essa necessidade. Tem um livro que fala até sobre as doenças e tudo, que foi psicografado por um médium chamado Robson Pinheiro. E o nome do livro é Faz Parte do Meu Show. Essa Faz Parte do Meu Show é o título de uma música de um famoso cantor aí dos anos 80 e que morreu de AIDS, tá? E ele conta a vida dele no plano espiritual, que ele era o exagerado em suas ações, em suas atitudes, em seus pensamentos. É um livro muito bom, vale a pena dar uma conferida. O livro se chama Faz Parte do Meu Show, do médium Robson Pinheiro. E teve um espírito lá, não me lembro agora qual foi o espírito que mandou a mensagem para ele. E ele conta que o HIV e todas aquelas coisas que aconteceram com ele, enquanto encarnado, foram terríveis. Mas ele fala que aquilo foi uma grande luz para que ele conseguisse, para colocar o pé no freio, porque ele era como se fosse uma carroça a 150 por hora. Então ele vai colocando várias coisas, várias situações, como é que ele foi acolhido no plano espiritual. Tudo isso é mostrado. Então a gente compreende isso aqui. Ele fala então, né? O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se, aperfeiçoar-se e engrandecer-se por dentro. Então, né? No caso daquele espírito, do exagerado, ele passou grandes problemas, né? Muito problema ali por fora. Foi o HIV, foi a dificuldade, a família, aquela tristeza, aquela dor que não tem como descrever uma dor desse tipo. Mas ele coloca que isso ajudou ele a se aperfeiçoar e a engrandecer-se por dentro. Percebe? Ele coloca mais. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. É uma passagem apenas. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional, de ascensão, de subida para a grande luz. A gente está subindo para a grande luz. Descerra, abra, pois, o receptor de teu coração até a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. Ele fala que ele compara o cupim, né? O desânimo como se fosse um cupim, uma madeira que está boazinha, aí vem o cupim, ele vai, corrói, destrói aquela madeira, despenca, né? Então ele faz essa comparação. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, que é a velhice, né? Será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura
onde estivermos. Então, quando a gente compreende isso, opa, isso é só uma fase, isso é passageiro, vamos em frente, vai tudo ficar bom, vai tudo ficar legal. E aí, a gente tem aqui o capítulo 5, estudo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, itens 14 ao 16, que fala sobre o suicídio e a loucura. E aí no item 14, ele diz o seguinte: a calma e a resignação, auridas, absorvidas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, quando a pessoa mantém a sua calma, mantém a sua tranquilidade, mantém a sua lucidez, para não entrar em desespero, para procurar compreender. E nessa hora, eu conheço várias pessoas que falam: Sérgio, eu estava à beira da loucura. Nenhuma religião conseguia me esclarecer de uma forma convincente. E foi quando me deram de presente o Livro dos Espíritos. É o primeiro passo. 1000 e tantas perguntas. 1000 e tantas não, 1000 e poucas. Não chega a 1100 não. 1000 e poucas. Mas cada pergunta é um grande esclarecimento ali. Então ele veja, isso foi o melhor preservativo, é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, pelos contratempos, pelas dificuldades que o homem não tem a coragem de suportar. Então a pessoa chega na loucura porque ela não consegue aguentar a barra, aguentar a pressão. E aí ele diz: ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses, as perdas, as dificuldades e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias, e evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam, perturbariam. Sérgio, você está dizendo que a pessoa tem que sofrer com alegria, passar dificuldade com alegria, ficar doente com alegria? Não é nada fácil, né? Não é nada fácil, mas tem gente que consegue. E olha, eu não estou falando aqui que você tem que conseguir ou que você não tem que conseguir. Mas eu posso falar que eu conheço muita gente que numa dificuldade enorme, com limitações enormes, que a gente não consegue nem narrar, não dá para descrever, de visitas a instituições com grupos de trabalho, grupos samaritanos que fazem, as que conseguem lidar melhor são aquelas que trabalham a alegria dentro de si. Ao invés de trabalhar a revolta, elas têm consciência de que isso é passageiro, de que não é para sempre, de que a dor, a limitação, a dificuldade, nada mais são do que oportunidades para ela quitar débitos antigos. E isso faz com que aquela pessoa trabalhe o sentimento do amor, da alegria. São pessoas que conseguem sorrir, que quando a gente vai visitá-las nas instituições, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, tem uma instituição chamada Ação Cristã Vicente Moretti. Todo quarto domingo do mês vai um grupo lá de diversas casas diferentes para fazer um estudo do Evangelho, dar um passe magnético nos enfermos, nos residentes. E as pessoas vão lá achando que estão indo para ajudar. Somos os maiores ajudados, porque quando a gente chega lá e vê pessoas totalmente limitadas, sorrindo, brincando, mexendo com a gente de brincadeira,
faz a gente perceber assim, caramba, olha, eu não tenho problema, eu não posso ficar reclamando da vida, eu não posso ficar reclamando de problema. São um exemplo, são exemplos vivos, extraordinários. Experimenta visitar aí na cidade onde você mora, alguma instituição desse tipo. Vai lá, ainda que achando que você que vai ajudar, você vai sair de lá outro, você vai ficar assim, caramba, meu Deus do céu. Então ele coloca o quê? Que essas pessoas que trabalham esse sentimento, elas conseguem ser felizes, conseguem ter a resignação. Ok? Então isso que ele coloca. No item 15 ele diz assim, o mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. Então aqueles inconscientes ele deixa de lado, tá? Ele fala que é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ninguém se suicida sem uma razão que aquela pessoa considere plausível para se suicidar. Eu estava de bobeira, resolvi me suicidar. Não acontece. O suicídio ocorre porque aquela pessoa, em algum momento, ela teve uma análise, um pensamento, uma compreensão equivocada e que fez ela achar que o suicídio seria alguma solução, quando na verdade não é. Só faz piorar os problemas, as dificuldades, as dores e os sofrimentos. Ele coloca, ora, aquele que está certo de que só é desventurado, infeliz por um dia e que melhores serão os dias que hão por vir, enche-se facilmente de paciência. Então, quando aquela pessoa compreende que ela não é, ela está, tudo isso aqui é passageiro, ela começa a compreender melhor isso. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Quando ela vê assim, não tem como finalizar esses sofrimentos. Aí sim, ela acha que é aquilo e acha que aquela dor é eterna. Mas ao se suicidar, ela piora aquela dor. Então ele vai falando. Cadê? E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que o dia. Ele fala, o que é a vida humana em relação à eternidade? É menos do que um dia. Se não bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios, as desgraças e as aflições o acabrunham, o abatem, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Eu vou dar um ponto final e pronto. Só que ela se complica, a começar pelo seguinte. Veja só, a pessoa tem uma dor, não é isso? Ela resolve se matar porque ela acha que aquela dor vai acabar. Ok. Mas, imagine alguma pessoa em sã consciência pensaria assim, eu vou me jogar do 20º andar de um prédio e aí eu vou sobreviver. Alguém faz isso em plena consciência? Não. Pois é, as pessoas que acham que estão se suicidando, elas estão se jogando, como se fosse jogando o 20º andar do prédio, só que elas vão sobreviver. Por quê? Espírito não morre. Ah, Sérgio, mas aí a pessoa tem uma doença, tem isso e tal, pelo menos essa doença se livra. Está errado. Não vai se livrar, sabe por quê? Nós temos o nosso corpo espiritual. E o nosso corpo espiritual, ele traz as características do nosso corpo físico. E ele também se destrói. Então, quando ela se joga do 20º andar, o corpo físico, ele pode sim esgotar todas as suas energias. Mas o corpo espiritual, por não morrer, a pessoa vai se sentir exatamente como se tivesse pulado e sobrevivido às dores, às angústias, às dificuldades, tudo isso.
E uma prova científica disso, já que nós falamos em ciência, é que em vários casos espíritos que às vezes morrem com alguma dificuldade, um tiro, alguma coisa assim, ao reencarnar, traz aquela marca de nascença exatamente no lugar onde houve o tiro, onde houve o acidente ou aquilo tudo. Para ver como compromete o corpo espiritual, a ponto de, ao ser ainda, de estar ainda na barriga da mãe, na gestação para uma próxima encarnação, aquela marca do tiro, vamos supor, levou um tiro no ombro, aquela marca vai ser um sinal de nascença quando aquela criança nascer, vai ficar registrado a característica do corpo espiritual naquele corpo físico. Isso é provado cientificamente, como eu falei. Então a pessoa que pensa em se suicidar, ela não se suicida, na verdade ela vive, ela esgota o corpo físico, mas ela continua viva, em espírito e num estado deplorável. Será que vai fazer sentido isso? Vejam os relatos de psicografias e de mensagens que contam sobre isso, né? Então, isso é o que deve ser compreendido. Tem gente que fala, é um herói diante da vida, é um herói diante da morte, um covarde diante da vida, é um ignorante em todos os aspectos, porque não está percebendo, está ignorando essa lei natural. Compreende? Desculpa eu estar falando um pouquinho mais exaltado, mas é preciso compreender isso, entender e passar adiante. Ela faz isso, ela pensa nisso por ela ignorar estes fatos. Oriente essa pessoa para que estude um pouquinho, para que estude sobre reencarnações, provas científicas, todo esse processo que acontece, para que ela perceba que ela fazendo isso é como se ela fosse dar um tiro na cabeça e fosse sobreviver, porque ela vai sobreviver. E ela vai se sobreviver nesse estado. Acaba sendo muito pior. Compreende? Vamos lá. Ele coloca: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula, que transmite, a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Tem gente que fala, que trabalha, aliás, a nossa mídia, a nossa cultura, ela valoriza em excesso o material. Volto a falar aqui, ninguém aqui vai ser hipócrita de falar, não, eu vou abrir mão de tudo que é material e vou morar num barraco, eu vou andar de chinelo, eu não vou mais ter carro, eu não vou mais ter televisão. Não é isso. Nós vivemos aqui na matéria para a gente aprender também a conviver com essa parte material. O erro está quando aquela pessoa transforma o material em sua razão de viver. Tem que ter o material, se não tiver já era. É aí que cria um apego acima do limite e qualquer coisinha que ela perca leva aquela pessoa até um estado de depressão. Porque para ela o que tem valor é o material. Ela não valoriza, de repente, as pessoas próximas, os amigos, os vizinhos, os colegas, os parentes, a esposa, o marido, os pais, os filhos. Para ela só importa aquele material. E aí realmente fica muito difícil. Ela passa a raciocinar, perdeu o material, acabou tudo, acabou a vida. Será que é por aí? Então ele coloca, essa cultura, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que leva a pessoa a se suicidar. E isso é uma responsabilidade. Volto a falar, ninguém precisa ver voto de pobreza, nada disso. Às vezes, tem até algumas pessoas que me criticam, Sérgio, mas... eu questiono o seguinte, para quem assistiu o filme Nosso Lar,
Você já viu o Emmanuel vestido como maltrapilho? Ou o André Luiz? Na Cidade Nosso Lar, a tecnologia, como é que é a tecnologia? Eles vivem na miséria? Eles vivem na dificuldade? Ou é uma cidade extremamente organizada, tem ali as tecnologias, tem tudo do bom e do melhor? Tem tudo do bom e do melhor. Ah, Sérgio, então é o lado material. Não. A gente vai buscar o nosso conforto, o nosso objetivo, a luz, tudo aquilo que é melhor. Mas por que eu falo que eles não são materialistas? Por quê? Numa hora em que algum desses, o Emmanuel, o André Luiz, Ramatiz, qualquer espírito de luz, e que chegue para um desses espíritos e fale assim, olha, tem uma tarefa aqui para passar uma semana, um mês, um ano na região do umbral, na região de trevas, no inferno, para resgatar espíritos sofredores que precisam de ajuda e que precisam de auxílio. Nenhum deles fica assim, eu vou lá nessa região de... Não, eu não vou não, eu não vou não. Aquele lugar lá é ruim a beça, aquele lugar é fedorento, é chato. Não quero não, eu quero ficar aqui na minha tecnologia. Eu quero ficar passeando de aeróbus, aquele ônibus voador, né? Não, nenhum deles faz isso. Então, eles têm sim a parte material que ajuda, mas eles não têm apego a essa parte material. Se houver uma missão, algum trabalho, onde quer que seja, eles estão dispostos a seguir para dar o auxílio, para dar o conforto, para dar o amparo, porque sabem que aquilo é passageiro. É nesse sentido que a gente coloca. Entendeu? Ele fala, com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Então, com esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, e hoje, em século XXI, com provas científicas da reencarnação, procura um livro chamado 20 casos de reencarnação. O autor é Ian Stevenson. Procura lá. Ele faz uma análise científica daqueles relatos. Então a pessoa pensa, opa, se ela se comprometer, se machucar, ou pensar num suicídio, alguma coisa, ela sabe que não vai morrer em espírito e vai comprometer o seu corpo espiritual da mesma forma que compromete o corpo físico. A dor, o sofrimento, a angústia, a dificuldade vai ser muito maior. Deu para perceber isso? Quando chegar o momento em que todas as pessoas conseguirem assimilar, volto a falar para não me prender à religião, que tem gente que fala, não, isso é coisa de espírita, vai para a ciência, vai pela ciência. Então, se a pessoa já é espírita, ótimo, lê o livro dos espíritos e tudo bem, mas se não é, vai pela ciência. Ela vai se conscientizar de todo esse mecanismo, de todo esse processo, e jamais irá ter a ideia de um suicídio. Como estamos falando aqui de suicídio, eu lembro que existe uma instituição no Brasil, em vários países, chamada CVV, Centro de Valorização da Vida. É um atendimento fraterno, tá? Onde não só pessoas que estejam pensando em suicídio, mas pessoas em qualquer situação de tristeza, de angústia, gente que queira conversar, desabafar, ser ouvida por alguém, tá ok? Telefone 141, em qualquer lugar do Brasil, telefone 141. Na internet digita lá, CVV, Centro de Valorização da Vida. Alguns colocaram CVV, como vai você? Também serve. E vai ter esse auxílio, vai ter esse amparo, vai ter esse esclarecimento, também é um serviço maravilhoso, ok? Bom,
Ele fala então, né, com o Espiritismo não vai mais ter dúvida em relação à vida. Ele diz, o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Então ele fala que se passamos por dificuldades é para a nossa evolução, o nosso progresso. Tá joia? Hora de fazer aquela prece pelos amigos, inimigos, encarnados ou desencarnados. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou, você pausa aí e mencione em voz alta o nome das pessoas. Tá legal? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, eu neste instante pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontrem, para que possa receber a luz, o auxílio, o amparo, o fortalecimento, o esclarecimento, seja em qual for a situação que se encontre, e que possa essa luz chegar a cada um desses irmãozinhos. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Vamos mencionar o nome dessas pessoas, os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause. É hora da fluidificação da água. Então, ó, pegamos aqui a jarra. Você está vendo aí, programa Minutos de Espiritismo, número 23. Depois vai lá no Google e procura. Tem um estudo completo da fluidificação da água. Então você pegou aí a jarra, o copo ou o vasilhame, colocou uma aguinha. Vai lá que dá tempo. Vai colocar uma aguinha. E aí nós vamos colocar as mãos sobre essa água. Não é dentro da água não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Sobre essa água, tá? E vamos fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a água. Saúde. Sérgio, mas está muito rápido. Aperta o pause. Vai com calma. Tá bom? Feito isso, é a hora da prece de encerramento. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de esclarecimentos. Desde já agradecemos aos anjos guardiães pela limpeza que foi feita no ambiente em que nos encontramos, pela harmonização deste local, e que possamos fazer por onde mantê-lo assim neste estado de harmonia, de paz, de alegria. Possamos ter uma semana de várias oportunidades, de colocarmos em prática os valores que aprendemos a cada estudo e que possamos praticar o amor, a fé, o perdão, a caridade, o auxílio, a tolerância, a paz, a alegria, a paciência com cada irmãozinho ou irmãzinha que cruzar o nosso caminho. Muito obrigado mais uma vez por tudo e que possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Bom, estamos finalizando, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Algumas pessoas já perguntaram, na hora da prece, né? Que eu digo assim, pausou e vamos mencionar os nomes das pessoas. Mas tem algumas pessoas, alguns grupos, que fazem o evangelho em família, com 5, 6, 7, 10 pessoas fazendo o evangelho, e falam assim, cada uma conhece 500 pessoas. E aí na hora de mencionar o nome de cada um, essa falação aí de cada nome acaba durando mais tempo do que o próprio evangelho. Meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu papagaio, meu vizinho, minha tia, meu cunhado, o irmão do meu cunhado, o vizinho do meu cunhado, o filho do vizinho do meu cunhado, que namora, a namorada do filho do vizinho do cunhado, a mãe da namorada do filho do vizinho do cunhado,
e assim vai. Quando for uma quantidade muito grande de pessoas, você pode pegar um papel, coloca na mesa, tá? E deixa ali anotado, ok? Então, só para esclarecer, tá bom? Finalizamos o estudo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!